Esse aqui é um item que com certeza você vai precisar na sua viagem, tanto na ida quanto na volta. Adaptadores de tomada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Fernandes, sejam bem-vindos ao canal Orlando de Primeira. E nesse vídeo eu vou dar uma dica para vocês sobre adaptadores de tomada, um item que com certeza você vai precisar na sua viagem. Existe uma diferença no padrão de tomada utilizado no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Então, aqui no Brasil, como você deve saber, a gente usa esse padrão aqui, que é o de 2 pinos redondos. E nos Estados Unidos é usado esse padrão aqui, ó, o de 2 pinos chatos, que eles são retinhos assim, ó. Então aí o que acontece? Quando você vai daqui do Brasil para os Estados Unidos, se você vai levar algum equipamento eletrônico ou qualquer coisa que você tenha que ligar na tomada que você comprou aqui no Brasil, ele vai vir nesse formato aqui. Então esse aqui, por exemplo, é o carregador do meu celular, que eu sempre levo na viagem, então eu vou precisar de um adaptador. E o adaptador que eu vou precisar nesse caso aqui é esse, ó, de 2 pinos redondos para 2 pinos chatos, tá? Esse aqui é um tipo de adaptador que você vai encontrar. Então o que você vai fazer? Vai pegar o seu carregador ou qualquer coisa que você for ligar na tomada, coloca aí no adaptador e o adaptador você vai ligar ele na tomada aí do quarto do seu hotel, da casa que você tiver. Tem alguns hotéis que não tem muitas tomadas disponíveis. Você vai procurar pelo quarto, você só vai achar uma ou duas às vezes no máximo. E se você precisa ligar bastante coisa, então por exemplo aqui em casa nós somos em 3, geralmente todo mundo leva o celular, então a gente vai precisar de 3 tomadas pelo menos para carregar os celulares à noite. Então uma dica que eu dou é você comprar e levar com você na viagem isso aqui, ó, uma extensão normal que você acha em qualquer casa de material elétrico, tá? Nesse caso aqui ela tem 3 saídas, mas você tem outras com 4, com 5, aí depende da sua necessidade, e obviamente ela vai ter esse pino aqui que é no padrão brasileiro, e aí a mesma coisa você vai colocar no adaptador e aí na tomada, e aí você vai usar só uma tomada no quarto e você coloca os equipamentos aqui, no meu caso aqui, os 3 celulares, tá? Essa é uma opção. A segunda opção, principalmente para quem vai carregar equipamentos, por exemplo, como celular, ou que você precisa carregar só com uma porta USB, é esse cara aqui, ó. Na verdade é uma extensão, só que uma extensão com portas USB. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos mesmo, então por isso que ele já vem com esse pino aqui, então eu não preciso de adaptador para usar lá, certo? Então eu coloco os celulares aqui, eu consigo colocar, por exemplo, também essa bateria externa que eu tenho, eu pego o cabo dela aqui e coloco aqui no carregador, então eu carrego todos os equipamentos eletrônicos que eu tenho via USB nesse cara aqui, então eu uso apenas uma tomada também. Um outro modelo de adaptador que eu tenho é esse aqui, ó, que ele é um pouquinho mais completo, ele já tem os 2 padrões numa tomada só, então ele tem os furos redondos, os furos chatos e tem até um furo a mais, que é para aquele cabo geralmente usado em computador lá nos Estados Unidos, que tem os 2 pinos chatos e também tem o terra, que é um outro pino redondo. E do outro lado ele tem os 3 pinos redondos aqui, que é usado aqui no Brasil, tá? Algumas tomadas aqui no Brasil tem esse pino do meio. Isso você precisa ficar atento, porque, por exemplo, esse adaptador aqui, ó, ele não tem o furo aqui no meio, tá? Então se você tiver uma tomada desse jeito aqui e for colocar aqui, ó, ele não vai funcionar, tá bom? Então só precisa ficar atento a isso com os equipamentos que você for levar aqui do Brasil, se ele tem esse pino do meio aqui ou não, para você comprar o adaptador correto. Um outro tipo de adaptador que existe é esse aqui, ó, que é o chamado adaptador universal. Existem outros modelos de tomada no mundo aí afora, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ele é capaz de receber aqui qualquer tipo de conexão aqui de entrada, e aí ele tem algumas opções aqui, ó. Então, por exemplo, ele tem esse conector aqui redondo, tem esse outro aqui em cima que você tira ele aqui, ó, o pino chato dos Estados Unidos, e tem uma outra aqui que não está saindo agora, mas é um pino um pouquinho maior, que ele é usado geralmente na Europa. Então esse aqui geralmente é mais usado para quem viaja muito para outros países. Se você viaja basicamente só para os Estados Unidos, esse tipo de adaptador aqui já é suficiente, que eles são menorzinhos, né? Esse aqui é um pouquinho maior, é um pouco chato de carregar, de usar, enfim. Bom, isso que eu comentei é no caso de você estar levando equipamentos aqui do Brasil para usar lá nos Estados Unidos. Se a situação é inversa, quando você estiver voltando de viagem, com certeza você vai comprar alguma coisa eletrônica, alguma coisa que tem que ligar na tomada, que vai vir no padrão americano e você vai precisar usar aqui no Brasil. Se a sua casa ou apartamento for mais novo, com certeza só vai ter as tomadas no padrão novo, certo? Às vezes tem pessoas que têm casas um pouco mais antigas que ainda não trocaram todas as tomadas, ou não trocaram nenhuma das tomadas, e pode ser que ainda tenha o padrão antigo. Até uns anos atrás a gente tinha ainda nas casas esse tipo de conector aqui, né, que tem o pino redondo e o chato ao mesmo tempo, tá?
As casas novas com certeza só vão ter esse tipo de conector aqui, tá? Então se você estiver trazendo equipamentos lá dos Estados Unidos, você vai precisar desse adaptador aqui, que é exatamente o oposto daquele outro, tá? Ele vai de 2 pinos chatos para 2 pinos redondos, 2 ou 3, tá? Dependendo do modelo. Então, por exemplo, esse hub USB que eu comprei lá nos Estados Unidos, eu vou colocar esse cara aqui, lembrando que esse aqui, inclusive, ele tem um lado que ele é um pouquinho maior, tá? Ele só encaixa de um lado. Então, eu vou conectar esse cara aqui no adaptador e esse cara aqui na tomada de casa. Um outro exemplo, esse carregador de pilhas que eu comprei lá na Sony. Então, também uso esse adaptador para colocar nas tomadas aqui de casa. E um outro exemplo, esse secador de cabelo que eu comprei para minha esposa, ó, tá vendo? Também é o mesmo tipo de conector com pino chato, então você também vai precisar do adaptador para usar aqui no Brasil. Bom, e onde você vai encontrar esses adaptadores? Isso aqui você acha em qualquer loja de material de construção, material de casas, de itens elétricos, enfim. Na Calunga eu sei que tem. Esses aqui especificamente, esses modelos eu comprei no centro de São Paulo, aqui na 25 de março, no Armarinhos Fernando, se não me engano. Esse aqui acho que foi R$1,50, esse foi um pouquinho mais caro, acho que foi R$2 ou R$2,50, uma coisa assim. É um item super barato, você acha aí no Mercado Livre, qualquer site, é só procurar na internet, adaptador de tomada. Esses dois aqui basicamente são os que você vai precisar. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, já sabe, coloca aqui nos comentários. Já aproveite para se inscrever no canal e ó, dá aquela curtida no vídeo também, se te ajudou aí na sua viagem. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo comigo, um grande abraço e até o próximo.